Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Nós começamos a exposição nesse texto, na última oportunidade que eu estive aqui pregando para vocês. E nós vamos continuar a exposição nesse texto, fazendo a leitura agora a partir do verso 7, Gênesis capítulo 3. Desculpa, eu queria... E aí eu vou pegar o time da projeção sem querer, na verdade. Eu queria começar a leitura no verso 6. Eu sei que está projetado a partir do 7º, mas eu vou começar a leitura no verso 6 até o verso 9, tá? Não guardem rancor de mim, não, tá? Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento com o poder do seu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a riqueza da palavra do Senhor e aquilo que Ele tem para nos revelar. Fechamos nossos olhos. Depois da oração, vou te chamar as crianças da frente, né? Nós oramos, então nós nos despedimos dela, desculpa. As crianças podem vir à frente e aguardar aqui de lado. Vamos então orar agora. Vamos fechar nossos olhos. Vamos nos aquietar. Hoje minha voz está mudando, né? Mas sou eu ou é o microfone? Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua graça e misericórdia que nos alcançou. Que, Senhor, a nossa indignidade não comprometa a pureza da tua palavra. Que compreendamos, Senhor, que aqui fala o Senhor aos nossos corações e que também na mensagem que será pregada aos pequeninos, que eles possam aprender, de maneira que possam guardar no teu coração e crescer conhecendo o Senhor, e crescer em graça diante do Senhor. Ó Pai, que nós possamos meditar, compreender, apreender a tua palavra, viver pela tua palavra, guiados e orientados e moldados por ela, sob todas as circunstâncias de nossas vidas. Que nada possa ser mais importante para a formação do nosso entendimento, do nosso caráter, da nossa perspectiva, da nossa cosmovisão. Nada possa ser mais importante do que a tua vontade revelada. Assim, Senhor, nós te oramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós começamos falando um pouco sobre como os olhos abertos nos conduziam para a queda, nos conduziam para a perdição. E agora nós vamos compreender um pouco como essa perdição nos leva à vergonha, ao distanciamento de Deus, e como isso mexe com o íntimo do nosso ser. Há uma personagem importante nas fábulas infantis, em especial da fábula da Bela Adormecida, chamada Malévola. Eu tenho certeza que muitos viram os filmes mais recentes, interpretado pela Angelina Jolie, desde 2014, teve um em 2019 também. E essa perspectiva dessa nova história, dessa reedição da história, agora sobre a ótica, sobre a lente da vilã, da personagem, que antes era a vilã e agora nem é tão vilã assim, ela é então trazida nesse novo cenário que é apresentado então pelo cinema,
nos últimos anos, mas o importante é que a Malévola, que ela toma o lugar como personagem principal, que antes era da princesa, agora é a Malévola. Então nós aprendemos com essa reedição da história sobre como a bela e doce criança tornou-se uma mulher poderosa, amarga, vingativa. O drama interior que a pequena Malévola, a criança Malévola, ali narrada na história do filme, em 2014, o filme mais recente, e a luta que ela trava no seu coração entre o bem e o mal, a sua decepção, a dor, a perda da esperança, vai fazendo com que se revele um lado obscuro e sombrio daquela criança. Bem ao estilo, talvez, da psicologia de Jung, luz e sombras presentes dentro do coração de cada um dos homens carnais, ou como talvez no contraste entre as muitas filosofias acerca de como é o coração do homem, como é então os sentimentos dentro do coração do homem. Que segundo Rousseau, o homem nasceria então bom, e então sendo corrompido pela sociedade, ele pode vir a tornar-se mal, enquanto para Hobbes, o homem é desde o início da sua vida mau e egoísta. Na visão de Nietzsche, o conceito de bom e mal na esfera moral não possui nenhum sentido em si mesmo, e a pós-modernidade vem então transformando tudo em sentimento e prazer. O que vale é a maneira como eu me sinto sobre aquilo, o que vale é a minha perspectiva sobre aquilo. E então a quase que ditadura da empatia, e não entenda a empatia no sentido de você se colocar e compreender o outro, mas no sentido de eu ter que aceitar a verdade, então colocada pelo outro. A verdade essa forjada pela corrupção do seu caráter, ela tem transformado aquilo que deveria ser absoluto em nossas vidas. Para a teologia, nós somos totalmente depravados. O homem é totalmente corrupto naturalmente, em todo o seu ser, por causa da queda. O homem, no estado de queda, ele tornou-se alienado e completamente carente, necessitado de restauração, de reconciliação e de salvação. Essa alienação, ela compromete o seu estado moral, compromete as suas faculdades mentais, o seu discernimento, a sua leitura do mundo à sua volta. E a sua condição espiritual para com Deus é de morto, e um estado de morbidade. Nós estamos mortos por causa dos nossos pecados, espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados, à parte de Cristo. Romanos capítulo 3, versos 9 a 18. Paulo vai então questionar que se conclui. E aí fazendo um contraste entre aqueles que nasceram na igreja, entre os judeus e os gregos ali que já estavam abraçando o evangelho de Cristo, ele vai dizer que se conclui, temos nós que nascemos na igreja, temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, e essa, segundo Paulo, como narrado aqui, é a condição natural do homem perdido, do homem caído, desta geração corrupta e pervertida. Em outras palavras, nós estamos completamente corrompidos por causa do pecado. Nós nascemos com um coração completamente corrompido por causa do pecado. No sentido de que o estado de queda, ele afeta todas as partes do nosso ser. Não somente o corpo, não somente as emoções, mas igualmente a carne, o espírito, a mente, as emoções, os desejos, as motivações e a vontade, tudo isso junto está comprometido por causa do estado da queda, por causa do pecado, por causa da agonia de viver uma natureza corrompida, alienada acerca de Deus. Mesmo que
iluminando intelectualmente. O homem sem Deus, ele é cego espiritualmente. Seus olhos abertos lhe conduzem para a vergonha e, mesmo assim, não podem compreender o seu real estado se não lhes for apresentado e iluminado espiritualmente pela palavra e pela graça. E eu quero levá-los para uma ilustração fabulosa. Como fizemos na mensagem passada, eu quero lembrá-los de alguns trechos da história escrita pelo C.S. Lewis entre as Crônicas de Nárnia, mas em especial o livro que cronologicamente seria a origem ali de Nárnia, chamado O Sobrinho do Mago. E só dando um contexto, eu fiz isso na mensagem passada, mas só dando um contexto aqui, há dois personagens importantes aqui, Digory e Polly, dois jovens que se conhecem por cima de um muro. Quando Digory agora vai morar na casa da sua tia Leta e do seu tio André, por causa da doença da sua mãe. A sua mãe está doente, está quase para morrer, ela sente dores, ela toma remédios por causa das dores, e Digory está chorando ali por aquela situação. Ele conhece Polly, eles resolvem então empreender uma aventura sobre os sótãos das casas que eram conjugadas ali, e então ele cai dentro do quarto de tio André, um quarto no sótão, um quarto reservado, que ninguém podia entrar. E lá, então, ele se depara com dois anéis, um amarelo e um verde, que que transportaram a eles para um lugar chamado Bosque entre os dois mundos, e depois de lá, para um lugar completamente destruído, chamado Sharn, onde havia uma estátua de uma feiticeira, de uma mulher bem alta, bonita. O lugar inteiro havia sido destruído. Havia lá um sino, então, e nós falamos isso na mensagem passada, e nesse sino havia uma mensagem, dizendo que eles não deveriam tocar o sino, porque se tocassem, iriam se arrepender. Mas se não tocassem, iam passar a vida inteira pensando o que poderia ter acontecido se tivessem tocado. Então Digory toca o sino. Aquela feiticeira toma vida. A feiticeira Jades, não é Jade, viu, Valdir? Jades, a feiticeira má, a vilã aqui da história. Ela então toma vida e ela começa a fazer uma bagunça enorme naquele lugar. Ela pega Digory e Polly, eles tentam fugir, então ir para o Boston, então voltar para Londres, e ela vai junto para Londres, faz uma confusão em Londres, e depois eles voltam para o lugar, um lugar escuro, onde então aparece Aslan, que começa a criar Nárnia. E havia nesse lugar uma árvore chamada da Eterna Juventude. Dava um fruto da Eterna Juventude. E eles não deveriam roubar deste fruto. Aslan foi bem claro, Digory tinha uma missão de ir até o fruto, de pegar este fruto e trazer para Aslan. Mas quando ele chega lá, a feiticeira havia tomado o fruto e comido do fruto. Então eu queria ler um trecho dessa história para vocês. Ela vai dizer para Digory, então a feiticeira falando aqui, ela vai dizer: sei a missão que o trouxe até aqui. Continuou a feiticeira: era eu que estava perto de vocês a noite passada, ouvindo tudo. Você colheu o fruto do jardim, está no seu bolso, e vai levá-lo sem provar dele para o leão, para que ele coma do fruto, para que ele use o fruto, simplório. Sabe que fruto é esse? É a maçã da eterna juventude. Sei por ter provado, e também já sei que jamais ficarei velha ou morrerei. Coma a maçã, rapaz, coma a maçã, e viveremos os dois eternamente, e seremos reis deste mundo, ou do seu próprio mundo, se você resolver voltar para lá. Digory vai dizer: muito obrigado, acho que não vou querer ficar vivo depois que os outros, todos que conheço, já tiverem ido. Prefiro viver o tempo normal, morrer e ir para o céu. E a feiticeira, então, conhecendo Digory e a sua situação, ela vai dizer: mas, e a sua mãe? O que você diz adorar? E ele vai dizer: que tem a minha mãe com isso? Ela vai dizer: não está vendo, bobo, que uma mordida desta maçã pode curar a sua mãe? Está no seu bolso. Aqui estamos por nossa conta, o leão está muito longe. Use o seu poder mágico, volte para o seu mundo. Daqui a 1 minuto poderá estar ao lado da sua mãe, dando-lhe a maçã. 5 minutos depois, ela ganhará novas forças, cores no rosto. Dirá para você que a dor passou. Depois dirá: sem dor e sem drogas, e poderá dormir. Pense nisso. Horas de sono natural. No dia seguinte, todos falarão do milagre da cura. Tudo ficará perfeito outra vez. Terá novamente um lar feliz, e você poderá ser como os outros rapazes. Olha a proposta da feiticeira para Digory. Parece tudo lindo.
Parece tudo perfeito, parece que há um propósito nisso. Dídore, você pode salvar a sua mãe. Basta desobedecer a Aslan. Você pode salvar a sua mãe da dor que ela está sentindo. Basta desobedecer a Aslan. Dídore resiste à feiticeira. E ele leva o fruto para Aslan. Então Aslan vai dizer, depois, mais tarde na história, filho de Adão, falou Aslan, você fez um bom trabalho. E vocês, narnianos, cuidem, antes de tudo, desta árvore, que é o seu escudo. A feiticeira que lhes falei fugiu para o norte do mundo. Lá viverá e ficará mais forte em magia negra. No entanto, enquanto a árvore florir, jamais voltará a Nárnia. Não ousará aproximar-se 100 quilômetros da árvore, pois seu perfume, que é alegria, vida e saúde para vocês, é morte e horror para o desespero dela. Todos contemplavam solenemente a árvore, quando Aslan se virou subitamente para as crianças, lançando fulgores dourados de sua juba. O que foi, crianças? Haviam percebido que Polly e Dídore cochichavam. Dídore, vermelho como um pimentão, respondeu, Aslan, esqueci de contar. A feiticeira já comeu uma destas maçãs da mesma espécie. Polly contou o resto, assim Aslan concluiu. Concluiu Polly. Achamos que deve haver algum engano e que o perfume da árvore não vai fazer mal a ela. E Aslan olha para ela e diz, por que, filha de Eva? Ela diz, bem, ela comeu da fruta. E Aslan vai dizer, filha, é por isso mesmo que agora a feiticeira tem pavor das outras frutas. É o que acontece aos que comem frutos fora do seu tempo, sem boa intenção. Estou entendendo, disse Polly. Ela comeu a maçã sem boa intenção, não ficará sempre jovem e tudo. Aslan sacudiu a cabeça, infelizmente. Ficará para sempre jovem e tudo mais. As coisas funcionam de acordo com o que são. Ela possui o poder da perenidade de uma deusa, o poder da perenidade de uma deusa. Mas a eternidade, com um coração mau, é a perenidade da desgraça. Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Aslan ensina a Dídore que na desobediência dele, ele poderia ter curado a mãe dele, sim, mas que ambos se arrependeriam. Então, depois disso, conta a história, Aslan então entrega a maçã para Dídore, ele permite que Dídore leve a maçã, que ele cure a mãe dele. A maçã, então, o caule da maçã, ele é plantado, enterrado junto com os anéis, ele faz crescer uma árvore, a árvore depois ela envelhece, seca, da madeira da árvore é feito então o guarda-roupa da história que o cinema passa a narrar, trazendo novamente a feiticeira Jades, agora como uma rainha de gelo, naquele contexto em que nós temos a feiticeira, o guarda-roupa, o leão e toda aquela história que o cinema já nos mostrou. Mas a proposta aqui parecia algo tão maravilhoso para Dídore. Leva essa maçã, elas não estão longe, ninguém está olhando. Você vai cumprir um bom propósito, você vai salvar a sua mãe. Mas Dídore sabia que não podia desobedecer a Aslan. O foco do livro de Gênesis, ele traz a atividade criativa de Deus para chamar à existência todas as coisas. Deus vai criando tudo em Gênesis ali. E nós vemos como a criação de Deus é boa, Deus faz isso e é bom, Deus faz aquilo e é bom. Gênesis é o título que nós temos pela tradução da Septuaginta. E ele significa origem, fonte, criação, muito semelhante com o próprio título do livro na língua hebraica, que é o Bereshit, no começo, o princípio das coisas. Ambos apontam para a descrição da origem do universo, da humanidade, da família e, em especial, do povo de Deus. Aprendemos que, desde o princípio, a origem de tudo é essencialmente teológica. Deus conduz todas as coisas. A história é uma história teológica, pois Deus é o centro de toda a ação criativa. Deus é o centro de toda a história, e Deus é o centro da nossa história, dos nossos dias, até o fim deles, quando Deus então voltar em Cristo Jesus, para dar fim a este mundo e este tempo, e sermos então levados para o reino que está preparado para a igreja. Com a queda em Gênesis 3, toda a inocência primitiva do Éden, ela é arruinada pela entrada do pecado na história. Os erros de Adão e Eva, a culpa e a vergonha do primeiro casal, eles tipificam nossos erros hoje, a nossa culpa hoje, a nossa vergonha hoje. Tudo o que eles viram com os seus olhos abertos, a sua própria nudez,
o que procurou esconder um do outro e do próprio Deus, tipifica a nossa vergonha e o resultado dos nossos pecados e do nosso coração enganoso, que nos conduz para longe do Senhor. Uma coisa importante que nós aprendemos no trecho das Escrituras que nós lemos é que a confusão da autoridade, ela vai guiar os nossos olhos para o engano. Se nós colocarmos qualquer outro conhecimento, qualquer outra vontade, qualquer outra razão acima da vontade, conhecimento e razão de Deus, acima da palavra do Senhor, acima das ordens do Senhor, dos mandamentos do Senhor, o nosso coração será conduzido para o engano e os nossos olhos serão abertos para a vergonha. A história da queda é uma história de desespero, uma história de morte. É uma loucura que conduz o homem para longe da razão, para longe de Deus, o Deus Criador de todas as coisas e poderoso sobre todas as coisas e Senhor da história. Ela não é estática, ela é progressiva, os seus efeitos eles vão sendo imprimidos a partir do momento que a história vai desabrochando, os homicídios, as guerras, a violência e mesmo nos nossos dias. O diabo surge ali na forma de uma criatura para tentar remover o senso de obrigatoriedade do mandamento. Ele questiona a palavra do Senhor, ele põe em dúvida, ele nega, ele oferta uma promessa ao homem e à mulher naquele paraíso, sem haver qualquer inclinação para o mal. O homem e a mulher então refletem sobre aquilo que estava sendo proposto a eles, e eles invertendo toda e qualquer autoridade, todo e qualquer discernimento de submissão, de ordem, de obediência, eles dão ouvido à criatura. Eles dão ouvidos à criatura em vez do Criador. Ele subverte o fundamento da autoridade, guiando a mulher. A criatura conduz a mulher ao pecado. A criatura que deveria ser subjugada por eles. O homem foi criado, e toda a criação, todo o resto da criação, o homem foi criado diferente de todos os animais, e toda a criação foi então colocada para que o homem a subjugasse. Mas agora a criação conduz o homem, conduzindo a mulher, e a mulher ao seu marido. O marido deveria protegê-la, deixou-a ser enganada pela criação, que deveria ser subjugada. Há uma confusão completa de autoridade aqui. O conhecimento da serpente traga o coração do homem e da mulher como acima do conhecimento de Deus, da ordem de Deus, do que havia sido estabelecido pelo Senhor. Há então uma completa desconstrução do senso de autoridade, de responsabilidade, uma completa desconstrução do senso de obrigatoriedade. A serpente, ela desafia a justiça de Deus ao afirmar: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. E então ela promete que, ao invés disso, eles teriam algo que Deus não tinha, que não tinham e que não havia sido dado por Deus. Segundo a serpente, a promessa do pecado traria uma evolução à sua natureza. Eles teriam os olhos abertos. E mais do que isso, traria uma evolução à sua própria espiritualidade. Vocês seriam como os deuses, como o próprio Deus. Em vez de rejeitar a tentação, de expulsar o tentador, Adão e Eva trocam a verdade de Deus pela mentira da criatura. O conhecimento da criatura, de abrir-se os olhos, torna-se mais atraente do que o conhecimento de Deus, na observância da sua palavra, da sua ordem. A sagacidade da serpente encontra um coração vacilante, e a reputação da lei divina é manchada e subjugada pela ciência da criatura. Nas palavras de Dostoiévski, se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, e se realmente ficasse estabelecido que a verdade está fora de Cristo, eu preferiria Cristo, a verdade. O que Deus diz e o que a ciência diz não deveria estar em conflito, mas sim toda a ciência deveria estar subjugada por aquilo que Deus diz. E toda a ciência que contradiz o que Deus diz deveria, então, ser rejeitada e expulsa do coração e da mente do povo de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos no texto que nós lemos é que o que o homem faz com as suas mãos não podem cobrir os seus pecados.
não podem tapar a sua vergonha. Volta os olhos lá para o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 7. Gênesis, capítulo 3, verso 7. Convido você a fazer essa leitura comigo em uma só voz. Gênesis, capítulo 3, verso 7, diz assim: Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, o pecado, ele traz desonra e inquietação. Ele traz danos sempre que ele é aceito. Ele perturba a paz, ele age colocando os homens contra si mesmos, contra o outro. E é isso que ele está estabelecendo aqui. Eles coseram ou eles entrelaçaram folhas de figueira. Eles fizeram aventais para cobrir-se um do outro, pois a humanidade é mais vacilante, é mais medrosa em confessar os seus pecados do que em escondê-los. Nós estamos sempre prontos para esconder os nossos pecados. Somos sempre rápidos para encontrar um jeito de ocultar os nossos erros, sempre hábeis para coser as nossas próprias folhas de figueira, para esconder os nossos pecados do outro, esconder as nossas vergonhas do outro, esconder a razão do nosso engano das pessoas à nossa volta. A religião pode ser muito parecida com a folha de figueira. Vemos pessoas nas igrejas oferecendo uma adoração exterior, alimentando um coração cheio de fofoca, cheio de arroto de intelectualismo teológico, que nunca rasgou os seus corações de verdade diante da palavra do Senhor. Nós colhemos folhas de figueira de diversas formas, crentes pós-modernos, abandonando todo o conceito espiritual de alienação do homem em relação a Deus, retrocedem para um evangelho puramente social, cobrindo as vergonhas dessa geração depravada com um ativismo produzindo tão somente pela força do seu braço. Pessoas inteligentes e bem-sucedidas, sustentando a sua altivez econômica ou social, para esconder famílias destruídas, para esconder um coração amargurado, para esconder filhos tragados por suas próprias ambições pessoais, centrados em valores deste tempo, das riquezas corruptíveis dessa geração. E o que dizer das redes sociais? Muitas vezes não passam de folhas de figueira cobrindo pessoas infelizes, cheias de raiva e frustração, infelizes com seus corpos, infelizes com as suas famílias, com a sua condição, ocultando corações centrados e desejosos apenas naquilo que não têm, que não são, que não possuem, mas te mostram, como que trocando máscaras para serem aceitos, para fazerem parte da sociedade, para fazerem parte de grupos. Adão e Eva só podiam pensar em esconder-se, mas suas vestimentas eram inadequadas, não cobriam a vergonha e o medo, o que agora estava cobrindo os seus corações. Lucas capítulo 8, verso 17, vai dizer: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Nós, meus irmãos, não devemos nos assombrar que eles tenham se tornado um terror um para o outro. Então tenham ficado cheios de confusão. Eles viram as suas naturezas corrompidas e a desordem que foi provocada em seus próprios espíritos. Eles viram que estavam nus, despidos de toda a honra, de toda a pureza com a qual haviam sido criados, no seu estado anterior. Nós não temos clareza de que estamos experimentando verdadeiramente o temor de Deus, a menos que primeiro vejamos a disposição enganosa do nosso coração, a nossa intenção de auto-engano, de nos cobrir por temor dos homens. Mateus capítulo 10, verso 28, vai dizer: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes temam, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mas o temor dos homens não é apenas pelo mal que os homens podem nos causar. O temor dos homens é o medo de perder o favor dos homens.
o medo de se sentir amável aos homens, de perder o amor, a amizade, também conhecido como o ídolo da aprovação. Nós teremos ser aceitos, nós teremos ser engajados, nós teremos fazer parte, nós teremos integrar grupos que estão muitas vezes além daquilo que as Escrituras nos ensinam que devemos viver. Mas nós teremos, porque parece bom aos nossos olhos, é desejável para dar entendimento, segundo os conceitos, princípios e valores pervertidos dessa geração. Deus se torna pequeno quando não temos a real convicção de que seremos punidos pelos nossos pecados. Quando nós não acreditamos na punição, como a serpente coloca, é certo que vocês não vão morrer. E então Deus se torna pequenininho. Você não teme mais a Deus. O homem se torna grande, você teme o homem. Você quer o favor do homem. Você quer ser amado pelo homem. Você quer fazer parte de grupos de homens. Deus está pequenininho, Ele não me pune. Ele não vai me matar. Ele não vai me disciplinar por causa dos meus pecados. E então toda a autoridade, submissão e responsabilidade estão subvertidas. Terceira verdade que nós aprendemos aqui é que quando Deus traz luz ao pecado, nós ficamos apavorados, nós somos tomados de medo. Verso 8 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Ele vai dizer: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esconderam-se de Deus. Buscaram ficar longe do Senhor. Antes de pecar, eles recebiam visitas de Deus. Deus ia ter com Adão na viração do dia. Eles recebiam a Deus com humildade, com alegria, mas agora o Senhor se convertera em terror para os dois. A vergonha e o medo dominaram os criminosos. Seus olhos foram abertos para a depravação e então eles tentaram se esconder, porque agora estavam despidos diante do juiz. Meus irmãos, a vergonha e o medo, ela vai tomar o nosso coração quando Deus, pela sua palavra, trouxer luz ao nosso coração, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo da justiça e juízo de Deus e para onde o pecado nos inclina. Se não encontrarmos esperança em Cristo Jesus, estaremos perdidos nesse dia. O medo os dominou depois que comeram do fruto. O Senhor passeava pelo jardim como já havia feito tantas vezes. Antes, talvez eles estivessem dispostos e felizes de receber o Senhor. Ou talvez até corressem à sua presença. Talvez estivessem mais motivados para encontrá-lo, mas desta vez, suas mentes culpadas diante da presença do juiz impediu que houvesse alegria nesse encontro. Deus tinha se tornado algo pavoroso para eles. As folhas de figueira já não lhes serviam para mais nada diante de Deus. Eles tinham que se esconder, encontrar um jeito de se esconder do Senhor. Esconder as consequências daquilo que acontecer em suas vidas. Esconder-se das suas próprias consciências que os acusavam. A promessa do pecado havia falhado. Como falha. E nós sabemos, quando abraçamos as promessas do pecado, que no final ela falha. No final ela não é aquilo que ela promete ser. Eles achavam que estariam seguros, mas não se sentiam mais assim. Eles acreditaram que não morreriam, mas estavam agora se escondendo para se salvar. Eles pensaram que seriam aperfeiçoados, mas agora se sentiam mais inferiores do que nunca. Eles esperavam ser como deuses, mas se tornaram como criminosos descobertos, temendo o Deus único e verdadeiro. As acusações de suas consciências, elas tornaram o seu coração, transtornaram o seu coração em um medo assombroso. É tolice, meus irmãos, pensar que nós podemos nos esconder do Senhor. É tolice nós pensarmos que nós podemos fugir da presença do justo juiz.
Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, e eu vou ler na tradução NVI para ficar bem claro, numa linguagem que vocês vão compreender de todo. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Não pensem que os seus pecados ficarão impunes. Não pensem que não haverá justiça. Não pensem que aquilo que vocês escondem dos homens, vocês podem esconder do Senhor, porque não podem. Deus não se deixa escarnecer, não se zomba do Senhor. Aquilo que temos plantado em nossos corações, se no terreno dos nossos desejos pecaminosos, se no terreno desta vida, se no terreno dos valores desta geração, vamos colher destruição. Se no Espírito, vamos colher vida eterna. A voz de Deus busca o homem para um encontro com a sua semeadura, com a sua colheita. Mesmo que o homem natural recuse a voz de Deus em sua vida, ele não pode fugir do juízo do Senhor. Ele pode em toda a vida rejeitar estar na igreja, rejeitar receber a palavra, porque o seu coração endurecido vai conduzi-lo a isso. Mas ele não pode fugir do dia do juízo que o Senhor tem prometido na sua palavra. E a pergunta penetra no íntimo do nosso ser, no íntimo da nossa razão, na profundeza do nosso coração. Onde estás? A que posição de miséria vocês chegaram? A que situação o coração de vocês os conduziram? Se esconderam da presença do Senhor do mesmo modo que nós desejamos quando queremos pecar contra o Senhor, satisfazendo os nossos desejos a qualquer preço, ter aquilo que não é para nós a qualquer preço, fugindo da justiça como criminosos, ou como escreveu Owen, quem não conhece o poder do pecado, já está debaixo do seu domínio, já está subjugado por ele. Eles, como nós, só queriam esconder os seus erros e a sua miséria. E se não tiverem consciência, e se nós não tivermos consciência que caímos neles, caímos em Adão, jamais nós vamos encontrar um caminho de esperança ou salvação em Cristo Jesus. Se não tivermos consciência do nosso pecado, da corrupção da nossa natureza, por causa da transgressão, por causa da desobediência, nós jamais vamos encontrar um lugar seguro em Jesus. Obediência é muito maior do que religiosidade. Nós conversávamos hoje pela manhã na EBD sobre as situações em que Deus exigiu plena, perfeita obediência. E lembrávamos do caso de Saul. Quando Samuel diz a Saul, vocês vão entrar na cidade, vocês vão destruir tudo, não vai ficar nada. E quando Samuel então chega, ele ouve o som de animais, ele vai dizer, Saul, o que é isso? Era para não ter nada aqui. Aí Saul vai, olha, como uma feiticeira, vai dar uma boa justificativa, um bom propósito para a sua transgressão. Mas Samuel, eles querem adorar. Nós trouxemos para adorar, para servir de adoração ao Senhor. Aí Samuel vai dizer para Saul, Saul, o que Deus diz é que Ele quer obediência e não sacrifícios. O que Ele quer é um coração conformado com a sua palavra. Moisés não deveria bater na pedra, apenas falar. E tão somente bater foi suficiente para que não entrasse na terra prometida. Um coração moldado ao Senhor é um coração obediente, subjugado pela sua palavra, em vez de servir como escravo ao pecado. Paulo nos ensina, em Romanos capítulo 5, no texto que nós lemos na liturgia, que Deus criou o homem sob o princípio de representação e todos caímos no primeiro Adão. Abre tua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 5. E aqui dos versos 15 ao verso 19, Romanos capítulo 5,
do verso 15 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus irmãos, a trágica história da queda, ela não é final, e graças a Deus por isso. E graça realmente por isso. Porque Deus lá em Gênesis 3, no verso 15, Ele vai prometer, falando, dirigindo-se à serpente, que a situação provocada pela queda haveria de ser restaurada. O preço do pecado haveria de ser pago, o preço que nos reconcilia com o Senhor, que nos leva para junto do Senhor, em Jesus Cristo, como Paulo vai enfatizar aqui algumas vezes no texto. Se não pudermos admitir o nosso estado de pecaminosidade, se não pudermos compreender que nós herdamos de Adão o pecado, não poderemos crer que herdamos de Cristo a justiça. Se não reconhecermos que nós fomos condenados em Adão, e em Adão nós nos dirigíamos naturalmente para a condenação do inferno, isso seria o mesmo que não admitir que nós podemos ser salvos por Cristo Jesus. Mas porque nós fomos condenados em Adão, tipificado então a nossa condição, por causa ali na queda do homem, nós também temos a justiça satisfeita, tipificada naquilo que Cristo fez em nosso lugar. Cristo viveu a vida que nós não podemos viver, porque somos naturalmente pecadores. A justiça de Cristo foi imputada em nós. O justo viverá pela fé, porque não há outra maneira de alcançarmos a justiça senão pela fé. E essa justiça não é o juízo condenatório para o inferno, é a justiça conquistada por Cristo naquela cruz, sem a qual não teríamos acesso a Deus, não seríamos reconciliados com o nosso Criador. Meus irmãos, por quê? Se não somos condenados pela desobediência de Adão, como nós poderemos então ser perdoados e justificados pela obediência de Cristo Jesus? É necessário compreendermos o quanto a queda afetou as nossas faculdades mentais, o nosso emocional, todo o nosso ser, de modo que cada molécula, cada átomo que compõe a nossa estrutura foi corrompido por causa do pecado. Mas todo o nosso ser foi salvo da miséria que nós estávamos. E por causa de Cristo Jesus, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que desfrutamos em parte, mas haverá o dia em que viveremos com Ele plenamente, no lugar que Ele tem reservado para nós. Essa é a nossa viva esperança. Essa é a razão que temos, então, para compreender como a queda nos afeta. Como, então, por causa da queda, nós não podemos deixar de ver a nossa vida, o nosso estado, como corrompido, como transgressores da lei. Mas
uma vez iluminados pelo Espírito do Senhor, não podemos subverter a autoridade. Não podemos submeter a palavra do Senhor ao abrir dos olhos prometidos por esta geração, pela criatura. Não podemos achar que somos capazes de cobrir o nosso próprio pecado. Nós precisamos de um mediador. As folhas de figueira não serviam como mediação. O nosso mediador é Cristo Jesus, o único capaz de cobrir o nosso pecado. Para que então, uma vez em Cristo Jesus, não tenhamos medo da presença de Deus. Quando Ele nos chamar, onde estás? Nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. E se não for um chamado para a glória eterna dos céus, que seja um chamado para o ministério que o Senhor tem posto em nossas mãos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nosso coração seja então moldado por essa palavra. Que a nossa vida encontre direção na graça do Senhor, que nos libertou da escravidão do pecado. Em nome de Jesus.